Bom, então uma das perguntas que eu mais tenho recebido lá no Instagram é se ainda vale a pena investir no exterior mesmo com o dólar tão caro e ele não para de aumentar. Além de mostrar para você o óbvio, o dólar vem aumentando ano após ano, eu vou te mostrar o porquê sim você deve considerar ter uma boa parcela do seu patrimônio exposto ao exterior para proteger você de qualquer risco Brasil. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Te convido a conhecer melhor o canal, a gente fala muito sobre investimentos, muito mais sobre renda variável, então fica o convite para você conhecer melhor. Se gostar, se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos. Mas vamos lá então, falar um pouco sobre investimento no exterior. O primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte, né? A gente vai dividir em alguns tópicos aqui nesse vídeo. O primeiro é, por que eu deveria considerar ter uma parcela do meu patrimônio lá no exterior? E quando eu falo exterior, estou me referindo majoritariamente aos Estados Unidos. Por que Estados Unidos e não outros países? Porque nos Estados Unidos é onde encontramos as maiores empresas e ao acessar o mercado nos Estados Unidos, eu também posso ter acesso a outras regiões. Eu posso acessar o mercado europeu, eu posso acessar o mercado asiático por meios de ETFs, mas aqui não é o foco explicar como acessar cada mercado, né? Então é o seguinte, existe um gráfico que eu vou colocar aqui na tela para você a respeito do risco sistemático e risco não sistemático. O que é o risco sistemático? É tudo aquilo que está fora do controle da empresa, dela própria resolver. Por exemplo, imagina que uma nova lei comece no Brasil, ou um novo político entre, um político de direita, de esquerda, centro, comece uma ditadura, qualquer coisa relacionada a isso está fora do controle da empresa resolver. E a gente tem então os riscos não sistemáticos, ou seja, que a empresa poderia resolver. Por exemplo, se eu sou uma empresa industrial e eu tenho um determinado cliente que demanda muito de mim e fala, se você não me atender, você vai ter que pagar uma multa por atraso ou uma multa por não conseguir fornecer o que eu preciso. Eu posso me planejar, eu posso ter, por exemplo, uma linha de produção backup. Eu tenho duas linhas. Se uma linha falhar, a outra ela assume a posição e eu não preciso pagar essa multa para o cliente. Ou seja, esse tipo de risco está nas mãos da empresa resolver. Os outros não. Enquanto os sistemáticos são completamente alheios à vida da empresa. Então, se você der uma olhadinha aqui no gráfico, você vai ver que os riscos sistemáticos, essa parte de baixo do gráfico, imagina que isso é um risco sistemático do Brasil. Eu vou dar como exemplo, vamos quantificar aqui que o risco sistemático do Brasil seja 100 e o dos Estados Unidos seja 50, por exemplo. Por quê? Porque os Estados Unidos têm menos risco que o Brasil. Lá eles têm uma economia mais desenvolvida, um mercado de capitais muito mais desenvolvido, uma moeda que está no mercado norte-americano há mais de um século, enquanto a nossa está há apenas 26 anos e não vem se segurando perante a inflação. Portanto, sim, o risco dos Estados Unidos é menor do que o do Brasil, mas ainda assim existem riscos, obviamente. Só que no Brasil eu tenho risco 100 e lá eu tenho risco 50. Portanto, se eu tiver uma alocação 50% no exterior, 50% no Brasil, estou falando aqui para você que na média da minha alocação eu teria um risco 75, o que é menor do que do Brasil e um pouco maior do que dos Estados Unidos, obviamente. Ou seja, investir no exterior em países desenvolvidos com menor risco que no Brasil, isso permite que eu tenha uma maior proteção natural na minha carteira. Sim, é o famoso almoço grátis. Se eu pudesse dizer aqui para você que existe um almoço grátis no mercado, é esse, diversificação, principalmente entre países. Aí você deve estar pensando, se lá o risco é menor, por que eu não coloco 100% do meu capital no exterior? Pelo seguinte, quando você joga 100% da sua moeda no exterior, você passa sim a assumir mais risco, pois, a não ser que você vá morar nos Estados Unidos, você passa a ter 100% do seu capital em uma outra moeda e isso também possui o seu risco. Imagina que hoje o dólar está por volta de R$6, por algum motivo, a gente sabe que os Estados Unidos é meio maluco aí da cabeça, começa uma guerra e taca bomba lá na China e vira essa bagunça toda e a gente vê o dólar caindo a 50 centavos devido à crise gigantesca que os Estados Unidos está passando. E mesmo o real sendo uma moeda danificada, a gente tem sim que ter uma grande parcela do nosso capital aqui. Afinal, é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. Então esse é o segundo ponto, né? Vale a pena ter 100% do meu capital nos Estados Unidos? Primeiro que você inverte esse risco para você e segundo que pode acontecer de repente alguém falar, ó, é o seguinte, agora todos os investimentos de estrangeiros aqui nos Estados Unidos serão taxados 60%. É um risco que você corre também, isso é risco
sistemático, está fora do seu controle como investidor, calcular todos esses riscos. Então por isso que a gente diversifica para preservar, proteger o nosso capital. Aí a gente vai então para a terceira pergunta, que essa já está meio passada, né? Eu acho que você já ouviu muitas vezes as pessoas falarem isso. Vale a pena comprar dólar agora, comprar real? Vale a pena fazer isso agora? Ele está tão caro, ele está na máxima, né? Só que essa máxima ela vem se repetindo desde que o real existe. Houve uma época assim que o real era 1 para 1 e a gente fica com essa saudade gigantesca, era 1 para 2, era 1 para 3, e eu falo para você, em 2015, quando o real foi para aproximadamente 3,30, aquilo foi um absurdo, tava muito caro a 3,30, e adivinha só, ele continuou subindo, ele foi a R$4, provou que 3,30 não estava tão caro, e agora está batendo R$6 quase, também provando que R$4, uma pichincha. Vou colocar aqui na foto aqui para você, de uma transferência que eu fiz do Brasil aqui para Irlanda, dá uma olhada no precinho que eu paguei no euro, e acredite, estava muito caro já nesse valor. Portanto, a tendência é que ele sempre suba. Aí é óbvio que você tá com medo, né? Óbvio que eu entendo o seu medo. Você tá com medo de comprar R$5,90, comprar R$6, pô, ele ia baixar R$4, pô, ia doer no seu coração, não ia? Não ia, porque a maior parte do seu patrimônio está em real. Se o dólar ele desvaloriza perante o real, significa que a maior parte da sua moeda, aquela da sua nacionalidade, está mais valorizada. Você tem um maior poder de compra. Isso é excelente. Se o dólar desvalorizar, excelente. Se o dólar valorizar, excelente, porque você também tem uma parte do seu capital investido em dólar. Então, tem essa percepção que investir no exterior é muito mais sobre preservar e proteger seu capital do que rentabilizar. Mas para nossa sorte, é possível fazer os dois. É possível proteger o nosso capital e rentabilizar. E ter nossa parcela investida em ativos dolarizados. É quando a gente vai para o quarto ponto que eu estou muito preocupado. As pessoas elas me perguntam o seguinte, né? Vale a pena comprar real? Vale a pena comprar euro? Só a última coisa que você tem que ter nos dias de hoje é moeda. É moeda. Você não tem que ter real, você não tem que ter dólar, não tem que ter euro. Você tem que ter ativos dolarizados, ativos em euro, ativos em real. Isso é importantíssimo. Grava isso na sua cabeça. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e pouquíssimas pessoas responderam que não sabia qual que é a diferença de comprar dólar e comprar ativo dolarizado. Se você sabe, excelente. Compartilhe então esse vídeo com quem não sabe. Agora, se você não sabe, fica aqui que eu vou te explicar. Você mandar real para comprar dólar lá no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, você está trocando uma moeda por outra que também tende a perder o seu valor de compra. Ah, o dólar perde valor de compra? Perde. Quando o dólar deixou de ter o seu lastro em ouro, ele passou a se desvalorizar. Por quê? Porque antes, para cada dólar que existia, por exemplo, existia uma quantidade de ouro que protegia, que lastreava o poder da moeda. Quando deixou de ter esse lastro, o dólar passou a poder ser impresso, e é isso que está acontecendo. Cerca de 40%, 30% aproximadamente de todos os dólares que estão circulando no mundo nos dias de hoje foram impressos em 2020. Na nossa crise, né? E isso tende a se continuar. Então, essas moedas, elas são inflacionárias, elas vão perdendo seu poder de compra. Ou seja, se eu compro dólar hoje, 10 mil dólares, por exemplo, daqui a pouco ele está valendo 9.500, 9 mil, mas eu ainda vou ter 10 mil dólares em mãos. Mas ele vai ter um poder de compra muito menor. Agora, quando eu falo em comprar ativos dolarizados, existe um abismo de diferença para você comprar dólar. Quando eu falo ativos dolarizados, eu estou falando de empresas, eu estou falando de imóveis, eu estou falando de REITs ou stocks, no caso, né? Que vão se proteger e vão se reajustar conforme a perda de valor da moeda. Conforme a inflação, eles também conseguem repassar essa inflação dentro dos seus produtos. Vou te dar um exemplo. Imagina, vamos trazer aqui para o Brasil para ficar mais claro, né? Elucidar um pouquinho melhor aqui para você. Você lembra aí recentemente que a gente passou pelo aumento do arroz? Você viu aí o saco do arroz, né? O quilo do arroz, ele subindo aí 20, 25%. Aí você deve estar pensando, pô, isso inflacionou a minha vida. Eu comprava um arroz a R$10, agora eu estou comprando um arroz a R$13, por exemplo. Quem é sócio da Camil, que é uma empresa que vende arroz, o que viu acontecer? A Camil, ela pegou aquele mesmo arroz que estava a R$10 e agora ela está vendendo a R$13 para você. E quando ela põe o lucro no bolso dela, se você é acionista, você também põe esse lucro no seu bolso. Não necessariamente em forma de dinheiro, em forma de pagamento de dividendos, mas pode ser no aumento da cotação. Ou seja, os ativos reais, eles tendem a se corrigir com a inflação.
Já a moeda não. Se você tinha 10 reais, você continua tendo 10 reais. Se você tinha 10 reais de Camil, por exemplo, você passou a ter 13 reais, porque você teve essa valorização da inflação, esse repasse da perda de poder da nossa moeda. Então, recapitulando os 4 principais tópicos aqui que a gente conversou, o primeiro, vale a pena investir no exterior ou não? Sim, porque isso protege o seu capital e de quebra ainda rentabiliza um pouco mais. O segundo, o dólar está muito caro, vale a pena comprar? Vale, porque ele tende a continuar ficando mais caro. O terceiro, vale a pena ter 100% do meu capital no exterior, já que lá tem mais risco? Não, pois você, como cidadão brasileiro, você assume muito mais risco ter 100% do seu capital no exterior. O quarto tópico, que na verdade no total são 5, eu me confundi aqui. O quarto tópico, e se o dólar baixar? E se eu comprar a 6 e ele for para 4? Ótimo, porque você ainda tem uma grande parte do seu patrimônio em real, que é a sua moeda principal. Se ela se valorizar perante o dólar, maravilha, ótimo, você aumenta seu poder de compra. E quinto por último então, e para mim o mais importante para quem não sabe, é que comprar dólar é diferente de comprar ativos dolarizados. Para de ter moeda, não tenha papel, não tenha moedinha, não tenha nada disso, não tenha dinheiro parado em banco, tenha dinheiro investido, pois a cada dia a gente está perdendo dinheiro se a gente tiver dinheiro parado. Agora, se você tiver esse dinheiro em imóveis, ações, ativos geradores de valor de fato, aí você está, em tese, protegendo o seu dinheiro no longo prazo, ok? E sócio, se você quiser colaborar aqui com essa criação de conteúdo, né, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, que eu recebo várias perguntas lá e muitas eu trago aqui para responder com maior nível de detalhe. E lá no nosso grupo de Telegram, eu vou deixar os 2 links aqui embaixo para você participar. Muitas vezes eu abro lá para vocês perguntarem no grupo do Telegram mesmo, a gente tem um contato mais próximo, que a intenção mesmo é que você aprenda a investir melhor, você se sinta mais confiante, fique mais tranquilo aí na hora que você for tomar alguma decisão nos investimentos, tá bom? E também, por último, tem um e-book aqui para você baixar gratuito, tá? Completinho aí para você aprender a investir desde o zero até passar por contabilidade para investidores. Então, sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.